Muito boa noite, amigos telespectadores da RTV. A partir de agora, passamos de forma efetiva e verdadeiramente, a participar do processo de formação de opinião dos senhores eleitores. De que forma? Através de um processo democrático, rápido, entre os candidatos a prefeito do município de Araranguá. As regras foram pré-estabelecidas e todas elas aprovadas pelas coordenações de todas as coligações dos candidatos que aqui estão com a gente na RTV, para que possam tomar que isso aconteça de maneira objetiva, de maneira transparente, extremamente verdadeira, conversar olhando nos seus olhos, nossos amigos telespectadores e também eleitores, principalmente. E é claro que a RTV não poderia ficar de fora de um processo tão consistente, tão importante quanto um debate eleitoral. Formação de opinião dos eleitores. Já estamos fazendo a nossa lição de casa, ainda bem. Quero dar boa noite mais uma vez, agradecer o carinho da audiência, a respeitabilidade e a credibilidade que os nossos amigos telespectadores repassaram e retornaram numa recíproca verdadeira de interesses, tanto da RTV quanto dos senhores eleitores, e com certeza teremos um debate de altíssimo nível. As regras pré-estabelecidas, já disse, foram aprovadas pelos coordenadores ou pelas coordenações de todas as coligações, e são regras bastante simples. Já disse, objetivas. No primeiro bloco, teremos aqui as considerações iniciais dos senhores candidatos. Serão 2 minutos para que cada candidato possa fazer as suas considerações iniciais. Depois, teremos 4 blocos, onde todos os candidatos irão se questionar entre si. 100%, todos eles estarão se questionando entre si, 4 blocos. E lá no final, o último bloco para as considerações finais. Todo candidato terá 1 minuto para fazer o seu questionamento, serão 2 minutos para a resposta, mais 1 minuto para a réplica e, se necessário, mais 1 minuto para a tréplica. Essa é a regra bem simples, tranquila. Se houver um pedido de direito de resposta, ele tem que ser apresentado de forma imediata ou no intervalo do referido debate aqui da RTV. E para que esse pedido de resposta possa realmente ter o sim ou não, o sinal verde ou o sinal vermelho, nós convidamos e já agradecemos o presidente da OAB Subseção de Araranguá, que é o doutor Laércio Machado Júnior, que eu já quero mostrar aqui nas telas da RTV, e já desejar boa noite, doutor Laércio, seja muito bem-vindo, que tenha um bom trabalho e muito obrigado pelo apoio que a OAB está prestando aqui para o debate da RTV. Boa noite, doutor Laércio. Boa noite, Elias. Boa noite, candidatos. É um prazer imenso estar aqui. Agradeço o convite da RTV e desejo a todos um excelente debate. Muito bem. Obrigado, doutor Laércio. Tenha um bom debate, que nós todos tenhamos boa sorte e principalmente que os senhores eleitores tirem um bom proveito desta sinceridade, acreditamos, dos candidatos que aqui estão, todos eles. De acordo com o sorteio para este primeiro bloco, para as considerações iniciais, não para um boa noite, uma apresentação, digamos assim. De acordo com o sorteio, o primeiro a dar o boa noite, e eu quero desejar as boas-vindas, é o candidato da coligação Araranguá Mais e Melhor, o Chico Merencio, o Eduardo Merencio. Candidato Eduardo Merencio, boa noite, seja bem-vindo aqui. Boa noite, Elias, muito obrigado pelo espaço para a gente trabalhar num espaço democrático. Bacana, então. Seguindo o sorteio, enfim, acompanhado pelas coordenações, o segundo candidato a dar o seu boa noite é o Anísio Premoli, da coligação Renova Araranguá, que é do PMDB. Boa noite, candidato Anísio, seja bem-vindo. Boa noite, Elias, boa noite a todos que nos assistem, boa noite à família RTV, boa noite aos meus oponentes, ao Mariano Mazuco, ao Beto Coan, ao Chico, ao presidente da AOB, doutor Laércio, e também da professora Indiana, que ela está aqui, a de Libras. Eu quero dar uma boa noite a todos também, a todos tá deficiente auditivo. É verdade. Aliás, hoje nós temos Libras também aqui no nosso debate da RTV, não só por uma exigência de questões legais, mas também por uma respeitabilidade diferenciada para os nossos telespectadores que são especiais nas suas condições físicas, Então, podem aproveitar muito bem essa questão. Seguindo aqui a regra, boa noite, candidato Beto Coan, da coligação por um Novo Araranguá, ele que é do PTB. Boa noite, Beto, seja bem-vindo. Boa noite, Elias. Boa noite aos nossos telespectadores,
a todos os candidatos aqui presentes, Chico, Anísio, candidato Mariano Mazzuco. Uma satisfação estar aqui para falar um pouco mais das nossas propostas e das nossas ideias. Muito obrigado. Muito bem. Quarto candidato presente aqui no debate, candidato Mariano Mazzuco, coligação Juntos Podemos Mais, do Partido Progressista. Mariano Mazzuco, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Elias. Boa noite aos os candidatos, né, aqui presentes. É uma satisfação vir aqui fazer esse debate. Tá certo. Bem, vamos seguindo a regra desse primeiro bloco. Os telespectadores devem estar ansiosos e com razão, né? É um momento único na vida dos candidatos, talvez único, né? Vamos então para agora as considerações iniciais. 2 minutos, temos um cronômetro. Temos um cronômetro bem na frente dos senhores candidatos para que vocês fiquem sabendo. E esse cronômetro será acionado a partir do pode ir, candidato, fique à vontade, e aí ele vai, né, chegando 2 minutos, o microfone é cortado para que o tempo seja realmente respeitado pelos senhores candidatos. Eduardo Merencio, candidato Chico Merencio, da coligação Araranguá Mais e Melhor. O senhor tem 2 minutos para as suas considerações iniciais. Valendo, candidato. Boa noite, povo araranguaense. Uma saudação especial a todos os telespectadores. Boa noite ao doutor Laércio, da UAB. Boa noite ao professor Indiana. Uma saudação especial a você, Elias, e dar os parabéns à RTV. E uma saudação especial também aos demais candidatos aqui presentes para esse debate. Muitos já me conhecem. Sou Eduardo Merencio, o Chico. Um cidadão participativo, formado em gestão pública, fui secretário de Assistência Social e Habitação, vereador por 2 mandatos e serei o novo prefeito de Araranguá. Tenho todas as condições, experiência pública, para pleitear este cargo, que é referido ao candidato a prefeito. Conheço nossa cidade, o nosso povo, tenho experiência, sou formado em gestão pública e quero valorizar o servidor público. Continuarei cuidando das pessoas e principalmente da saúde do povo araranguaense. Por isso quero ser prefeito de Araranguá. Quero ser prefeito de Araranguá para instalar definitivamente o curso de medicina em Araranguá, para tornar Araranguá verdadeiramente um polo educacional. Quero ser prefeito de Araranguá para ampliar nossos projetos habitacionais populares. Quero fazer muitas pavimentações. A administração, por mais alguns que insistam em dizer a atual administração não fez um bom governo, nós entendemos que sim, foram feitas muitas realizações, invertendo prioridades. Por isso nós queremos transformar o nosso governo um governo popular. Abrir as portas do gabinete para fazer um programa Fala Cidadão. Mesmo assim, apesar de todas as críticas, nós entendemos, fizemos uma boa administração. Agora eu quero dizer para você, cidadão, quero aqui dizer sim, quero ter um Araranguá mais e melhor. Vote Chico e Amater, vote 13. Tá certo. Candidato Eduardo Merencio, o primeiro a fazer as suas considerações finais, aliás, iniciais, me perdoe, candidato. Seguindo a regra aqui, agora o segundo candidato, através do sorteio, a fazer as suas considerações iniciais. É o candidato Anísio Premoli. 2 minutos, Anísio Premoli, valendo. Boa noite mais uma vez todos que nos assistem. Quero dar uma boa noite à nossa equipe que está nos acompanhando no lado de fora do estúdio, todos que nos assistem no diretório, a nossa equipe de campanha. E quero dar uma boa noite extremamente importante à nossa equipe da nossa coligação Renova Araranguá, composta apenas por 4 partidos, PMDB, PPS, Democrata e o PTC. Por isso que fizemos uma coligação enxuta, porque pensamos que chega de coligação em Araranguá com muitos partidos. A gente acompanha a política araranguaense há bastante tempo e sabe que os compromissos com muitos partidos não conseguem fazer uma administração enxuta, técnica e prática. Penso que o momento dos humildes é agora, da renovação. Quero ser prefeito porque já fui vereador, tenho uma missão na minha vida de servir as pessoas. Por isso que me deu coragem de fazer uma composição com esses 4 partidos, o meu companheiro de chapa, o vice, vereador Rony, que extremamente quero dar uma saudação a ele e toda a sua família, aos nossos vereadores e vereadoras, porque pensamos que vamos fazer uma gestão diferente. Nós temos que fazer a Prefeitura de Araranguá se tornar uma agência de desenvolvimento da nossa cidade.
Nós temos que mudar de forma diferente. Por isso que estou nessa missão com força e determinação e pedindo o apoio, que é o momento da humildade. Chega de os mesmos. Nós temos que pensar, ou vamos renovar ou vamos ter retrocesso. Araranguá precisa pensar diferente. Geograficamente, nós somos extremamente... Encerrado o tempo, senhor candidato, 2 minutos. O senhor foi avisado que são 2 minutos, o microfone vai ser cortado. Agora, seguindo o sorteio, terceiro candidato, Beto Kuan, PTB, coligação por um novo Araranguá. 2 minutos para as suas considerações iniciais. Valendo, Beto Kuan. Tá certo. Muito obrigado, Elias, de novo pelo espaço. Um importante dia, um dia democrático para nós todos aqui, nossos candidatos, e você, cidadão, que está em casa hoje sentado, nos assistindo e formulando as ideias e os pensamentos, absorvendo aquilo que nós vamos passar aqui, transmitir para você ter a consciência, estar tranquilo e convicto para que no dia 2 de outubro você possa fazer o seu voto consciente e encaminhar uma melhor cidade, uma melhor Araranguá. A nossa chapa representa a mudança. Nós somos, sem dúvida nenhuma, a mudança em Araranguá, a tão sonhada mudança com as características de qualidade, com a renovação e com a experiência. Eu, Beto Kuan, fui candidato a deputado federal em 2014, fizemos aí quase 14 mil votos, na qual saí muito satisfeito. Fui secretário de obras aqui no meu município. Em 4 meses de governo, fiz muita coisa por Araranguá e conheci muita coisa. Na condição de candidato a deputado, andei por esse estado de Santa Catarina e conheci programas fantásticos que eu sempre imaginei trazer para a nossa cidade de Araranguá, de um dia poder trazer coisas boas, novas, inovadoras, para que possa atender você, cidadão, e ter uma qualidade de vida sempre melhor. Hoje eu estou aqui por você, porque eu quero apresentar as nossas ideias de forma propositiva, de forma com que a gente possa construir sempre Araranguá no caminho da verdade, no caminho da transparência, com uma gestão eficiente, enxuta, fazendo valer cada vintém, principalmente nesse tempo de crise, onde a arrecadação do município cai, o Estado não faz os seus repasses, a esfera federal também nos abandonou e nós precisamos fazer o dever de casa. E eu tenho experiência suficiente para trazer para a administração a minha experiência, o nosso pulso firme para melhorar a nossa cidade. Muito obrigado. O candidato Mariano Mazzuco, Partido Progressista, da coligação Juntos Podemos Mais. Da mesma forma, Mariano Mazzuco, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações iniciais. Está valendo. Com muito carinho, eu quero me dirigir a todos os nossos queridos arananguenses. Quero mandar um abraço, dizer que vim participar desse debate, um debate democrático. Quero parabenizar, por isso, a RTV pela iniciativa do debate. Da mesma forma, eu quero saudar, aos candidatos aqui presentes, o Beto Kuan, o Anísio e o Chico. Eu fui prefeito, como todos sabem, e trago comigo uma experiência bastante grande de como se deve fazer numa administração. Fiz muitas obras, muitas ações. Nas obras, eu posso até enumerar a Ponte da Barranca, o Acesso Norte, a ocupação ordenada do campo da aviação, com planejamento, onde colocamos lá o Instituto Federal, a UPA, a creche modelo, enfim. O meu governo foi feito com muito planejamento. Por isso que eu volto agora, com uma gestão inovadora, moderna, para poder contribuir com o nosso município. E trago na minha chapa um jovem, o Primo Júnior, para, com a sua experiência administrativa, das suas empresas, vir me ajudar e 30 segundos. A todos todo o povo arananguense, com certeza ganhará com a minha experiência e também a do Primo Júnior e a juventude dele. Muito mais do que preparado para o debate, estou preparado para governar por mais 4 anos. Tá certo. Tempo esgotado.
Os 4 candidatos tiveram o mesmo período, o mesmo tempo de 2 minutos para suas considerações iniciais. Já receberam as boas-vindas, e não poderia ser diferente aqui na RTV, neste embate positivo, democrático, salutar e de altíssimo nível, nós temos certeza. Eu também quero agradecer de forma especial o nosso cenário que foi criado pela agência Aspecto Comunicação e Execução, feita pela Gálatas Mídias e Eventos, além de todos os nossos apoiadores aqui deste primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Araranguá. Concluído o primeiro bloco, agora nós vamos chamar o intervalo, e a partir do próximo bloco, teremos já agora aquela questão também através de sorteios acompanhados pelas coordenações das coligações, de candidato pergunta a candidato, tá certo? Mas isso vem depois do apoio cultural. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Debate, o primeiro debate, porque ainda teremos um segundo debate dos candidatos a prefeito de Araranguá lá na última semana, reta final do pleito municipal, tá certo? Hoje é o primeiro debate dos candidatos a prefeito de Araranguá. E de acordo com as regras pré-estabelecidas, nós a partir de agora vamos iniciar um processo de questionamentos entre os candidatos, estarão se questionando entre si. Então, de acordo com o sorteio, né, nesta primeira rodada de questionamentos, o candidato Eduardo Merencio Chico faz o seu questionamento para o candidato Anísio Premoli. 1 minuto para apresentar o seu questionamento, a sua pergunta, 2 minutos para a resposta, teremos mais 1 minuto para a réplica e outro 1 minuto para a tréplica. Se necessário, em caso de pedido de resposta, ele pode ser feito pelo próprio candidato no momento da sua citação ou entendimento, ou no intervalo através das suas coordenações. E aí, esse julgamento será feito pelo advogado Lércio Machado Júnior, que é o presidente da OAB Subseção de Araranguá, que está aqui no estúdio com a gente, já foi apresentado, já deu boa noite, exatamente para que possa dizer o sim ou não, dar o sinal verde ou vermelho em relação ao pedido de resposta, tá certo? Então, vamos para o segundo bloco. Eduardo Merencio, o senhor tem 1 minuto para questionar o candidato Anísio Premoli. Valendo. Candidato Anísio, nós entendemos que a nossa cidade precisa crescer, ela está em fase de crescimento. Nós sabemos que é preciso buscar indústrias para geração de emprego à nossa cidade. O que o candidato Anísio, qual é a sua proposta, o que você vai fazer para que mais empresas se instalem em Araranguá para geração de emprego e renda? Muito bem. Eu também gostaria de fazer aqui as colocações que os temas, o Anísio já vai ter seus 2 minutos para a resposta. O questionamento já foi apresentado pelo candidato Eduardo Merencio, são 2 minutos, mas o tema é livre. Me perdoem que eu acabei também não repassando essa informação, que é muito importante. Anísio, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Bem, vereador Chico, candidato, nós temos que capacitar a mão de obra, temos muita dificuldade, incentivo ao nosso jovem com bolsa de estudo, temos que buscar o Senai, isso já está defasado, só se prometem, até hoje não trouxeram. Nós temos um catálogo com 220 empresas de fundo de quintais. Vereador Chico, isso nós temos que fazer uma estrutura física, aonde essas pessoas que geram, talvez um emprego, 2 da sua família, mas nós queremos muito mais isso. Nós vamos fazer uma estrutura que eles tenham condições de ter a contabilidade sem custo, toda uma estrutura de segurança, a iluminação, e nós vamos fazer uma vitrine, isso tem que ficar na BR-101, nas margens da BR-101. Nós temos uma geografia do nosso município muito extenso, ele é do Soares até Espigão da Pedra. Nós vamos botar no acesso sul, nós vamos botar na margem da BR-101, vamos tirar essas 220 microempresas de fundo de quintal, onde faz vela, tapete, biju, torneira, carrinho de mão, enfim, etc. Vamos levar isso, onde passa 40 mil carros por dia. Isso vai gerar emprego, essas pessoas não vão ter custo nenhum. Elas vão sair do fundo de quintal e vão para uma estrutura que nós vamos fazer. Temos que comprar mais espaços de terras. Compraram na gestão passada e implantaram a IBL, uma Babilônia de uma empresa, e até hoje está fechada. Fizeram um investimento ali desigual. As outras empresas
que querem se instalar não têm oportunidade. Por que deram para essa empresa e até hoje está fechada? Então, nós precisamos de ter mais espaço de infraestrutura, uma qualidade na energia e vamos fazer, que essa meta. Concluindo. O povo de Araranguá é um povo humilde e precisa tanta oportunidade. Muito bem. Eduardo Meirelles, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Bem, candidato Anísio, nós não podemos deixar de esquecer aqui que é preciso fazer, primeiro de tudo, uma ação coletiva com as entidades de serviço. Primeiro que nós temos que aumentar a capacidade de energia elétrica, e é preciso conversar com a Celesc. A capacidade e instalação com a SC Gás para Aranguá, porque nós não podemos aqui dizer que vamos trazer grandes indústrias sem aumentar a capacidade de energia elétrica da nossa cidade. E aí, trazer bem claro, na verdade, porque a energia é peça fundamental. Além de contar todos os erros que acontecem, e ainda existem algumas pessoas que acabam fazendo alguns desvios de condutas com relação à energia elétrica. Então, nós precisamos ter isso ciente. Trazer para a nossa cidade de Aranguá o compromisso com a Celesc e com a SC Gás de que eles tenham, sim, a obrigação de capacidade de energia para a nossa cidade. Muito bem. Vamos agora, seguindo aqui as regras, temos mais 1 minutinho para a tréplica, o sorteio. Vamos restabelecer a ordem do cronômetro, senão fica difícil de acompanhar. 1 minuto para a tréplica do candidato Anísio Premoli. Fique à vontade, Anísio. Vereador Chico, candidato a prefeito, tens razão na sua colocação. Só que a energia, no nosso município, ele é dividido em 3 partes. A região das Areias, a região urbana aqui é a 2 e a região do Ercílio Luz é a 3. O que nós podemos implantar isso, nosso município faz divisa com 9 municípios. 9 municípios. Nós temos energia que vem da Forquilinha, energia que vem da Celesc e energia que vem da Sersul, que é Turvo. Nós temos já alimentação suficiente. Nós temos que ter incentivo às pequenas empresas do nosso município para depois, sim, pensar numa grande empresa, para que não faça o que fizeram uma IBL e até hoje está fechada, e Elefante Branco na nossa cidade não comporta mais. Vamos incentivar as nossas pessoas primeiro, vamos qualificar a mão de obra, vamos incentivar as nossas pessoas humildes da nossa cidade. Muito bem. Esta foi a primeira rodada dos questionamentos entre os senhores candidatos. Segunda rodada, seguindo o sorteio. Regras previamente estabelecidas e aprovadas pelas coordenações. Candidato Beto Juan, do PTB, pergunta para o candidato Mariano Mazzuco, do PP. Mesma situação. 1 minuto para o questionamento, Beto Juan. Mariano, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e mais 1 minuto para a tréplica. A partir de agora, Beto Juan, valendo o questionamento. Tá certo. Bom, candidato, fala-se muito em modelo de gestão, inovação na gestão, em suas propostas, de forma inovadora, de forma de inovar a gestão e trazer candidato a vice para ajudar, inclusive, nessa sua gestão. Mas uma pergunta aqui que eu quero indagar é que na sua própria gestão foi cometido uma tamanha ingerência que hoje gerou aos cofres públicos já foi ajuizado, isso já se tornou precatório, e a prefeitura tem que pagar 7 milhões de reais, que corrigidos vai dar em torno de 13 milhões de reais, que é referente às férias dos servidores, que foi uma ação coletiva do Sindicato dos Servidores, promovida contra a prefeitura, que mandava o servidor de férias e ele só recebia quando voltava. Eu gostaria de saber como nós, o eleitor hoje, crê que esse tipo de ingerência não vai acontecer na sua gestão. Muito bem. Candidato Mariano Mazzuco tem 2 minutos para responder o questionamento que foi feito para o senhor. Valendo, Mariano Mazzuco. Eu quero realmente fazer uma gestão inovadora. Logo que entrarmos na prefeitura, se formos escolhidos pelo nosso eleitor, vou fazer um diagnóstico para saber todos os aspectos que está acontecendo na nossa prefeitura, desde a questão administrativa, até a questão de obras, as questões inerentes à saúde, as questões da educação, enfim, todos os setores da nossa educação. Eu quero evitar os desperdícios. Não podemos mais trabalhar com desperdício.
Quanto às férias, eu paguei as férias religiosamente em dia. Sempre paguei as férias, como paguei os salários. Os salários eram pagos dentro do mês. E as férias, eu não fiquei devendo férias para servidor. Depois que eu saí da prefeitura, houve uma ação coletiva dos funcionários dizendo de que o departamento de pessoal pagava as férias de acordo com o pedido dos funcionários. E aí eu não acompanhei, até por estar de fora, né? Como foi essa defesa, como foi feita essa defesa, se houve uma defesa eficiente, né? Se houve uma defesa eficiente na relação desses precatórios trabalhistas. Mas, enfim, isso aconteceu. E que, por isso que eu digo, uma gestão inovadora, ela vem até para sanear ou evitar qualquer problema de gestão, na gestão pública. Tá certo. Concluiu, candidato. Bem, de acordo com a regra, agora o Beto Coan tem 1 minuto para a sua réplica, o Beto Coan. Na verdade, o candidato não respondeu à pergunta, né? Eu estou aqui com um ofício do Ministério Público de Santa Catarina que fala justamente sobre o inquérito civil público instaurado para apurar a má administração, quanto ao pagamento de férias dos servidores públicos municipal de Araranguá. Isso foi má gestão, foi ingerência, foi o que aconteceu. Por isso que me preocupa muito quando se fala em inovação, engenharia financeira, a respeito de fazer uma administração inovadora. Para fazer administração inovadora, a gente precisa de competência. Nós precisamos, principalmente, estar muito atento e próximos às questões, principalmente quando diz respeito ao que é público, ao que é dinheiro público. São agora, prefeito, ex-prefeito, 14 milhões, aproximadamente, corrigidos para serem pagos. Está lá. O município vai ter que pagar, tirar do dinheiro de possíveis programas para a população para pagar uma tamanha ingerência dessa. Nós não concordamos com isso e vamos trabalhar diferente, de uma gestão forte, firme e para a população. Muito bem. Mariano Mazzuco, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Valendo. Olha, eu quero afirmar de que a nossa gestão vai ser realmente uma gestão inovadora para evitar qualquer equívoco, inclusive da administração. Nós não podemos mais aceitar de tratar a coisa pública de maneiras equivocadas. 30 segundos. Inclusive no trato dos equipamentos públicos, de patrolas, de caminhões, que devem ser muito bem administrados para que isso aí venha trazer benefício para o nosso povo, para que possa melhorar as suas estradas, para que a gente possa melhorar as nossas ruas. Enfim, Concluindo. Com certeza, nós vamos vir com uma administração muito melhor do que... Bem, concluído o tempo, caro Mariano Mazzuco, então a segunda rodada de questionamentos, candidato perguntando para candidato. De acordo com o sorteio, terceira rodada, candidato Anísio Premoli, PMDB. Tem 1 minuto para fazer o seu questionamento ao candidato Beto Coan, do PTB. Mesma situação, 1 minuto para o questionamento, 2 para a resposta, 1 para a réplica e mais 1 minutinho para a réplica. Então, o senhor tem 1 minuto para o questionamento, meu caro Anísio, para o Beto Coan. Valendo. Candidato Beto Coan, qual a sua ideia e o que o senhor faria com o SAMAI caso você fosse eleito? O senhor privatizaria ou manteria público? Concluído, candidato? Feito o questionamento, Beto Coan, 2 minutos para a sua resposta. Perfeito. Valendo. Uma pergunta importante, até porque a gente está tratando de uma das principais empresas aqui, que é nossa, que é do povo de Araranguá. Em hipótese nenhuma, a gente vai leiloar para privatizar uma empresa que está dando lucros significativos para a Prefeitura Municipal. Muito pelo contrário.
A gente tem que inovar na gestão. O SAMAI ele é eficiente, ele faz um bom trabalho, tem feito uma ampliação nos seus serviços, e isso é extremamente importante e continuaremos fazendo dessa forma. Agora, ele faz muito caixa. E com esse caixa, eu acho que a gente pode criar programas importantes beneficiando a população. Primeiro, que o caixa que a gente pode utilizar parte dele na expansão, né, das redes de água, e também podemos fazer um programa de conscientização do uso da água. De que forma? Nós podemos utilizar o cidadão que utiliza os serviços do SAMAI, se ele utilizar de forma consciente a água, ele ser premiado com algum tipo de desconto. E aquelas pessoas, o cidadão, o mais carente, que não tem dificuldades, inclusive, de pagar a água, a gente fazer também um programa voltado ao social, voltado a esse cidadão carente, que tem dificuldade de pagar água, mas usando de forma consciente, usando a forma, economizando na água, a gente possa dar também, conceder um desconto significativo para esse cidadão. Até porque nem todo caixa que a gente tem, a gente vai utilizar nessa ampliação. Nós faremos isso. Mas, sobretudo, nós precisamos utilizar os recursos que nós temos para o cidadão, para os programas para o cidadão, para melhorar a qualidade de vida e deixar com que ele possa utilizar uma água de qualidade, mas usando também o desconto quando usado de forma consciente. Candidato Anísio Premoli, 1 minuto para a sua réplica. Valendo. Beto Coan, a taxa social nós vamos implantar no nosso governo, se eleito for. Vejo essa administração atual e fico contente quando fui vereador. O que mais lutei foi para levar água tubulada para a região das Areias e para a região de Hercílio Luz. E hoje vejo e fico contente das minhas bandeiras ser realizadas. Inclusive, está aqui no meu mandato de 4 anos, vejo o que dá para fazer. Ao que eu fico triste é porque 16 anos que administraram e não fizeram nada. E hoje o SAMAI está revitalizado, com as zetas feitas, inauguradas, com dinheiro em caixa, e tudo isso que a gente lutou foi feito. Por que não se fez em 4 anos, em 16 anos? Minha gente, o SAMAI é do povo. A água que nós bebemos é de todo cidadão. Vamos fazer a taxa social, vamos investir, inclusive vamos fazer um estudo de viabilidade para fazer um estudo social para... Bem, concluído o tempo, candidato, são 1 minutinho, já que é a réplica do candidato Anísio Premoli. 1 minuto para a tréplica do Beto Coan. Valendo. Correto, candidato. Eu acho que é importante a taxa social. Eu acho que ela é válida, mas nós precisamos trabalhar junto do cidadão a conscientização da utilização da água. Você não pode deliberadamente apenas dar. A gente precisa ser prudente, né, na questão do programa. Por isso que eu digo, conceder descontos progressivos ao cidadão que economiza. E, claro, um programa especial para a área social, para aquele que não tem condições realmente de pagar. Isenções maiores a esse cidadão, mas, sem dúvida nenhuma, sempre cobrando a questão da economia, do racionamento da água, com a utilização de forma consciente. Eu acredito que esse programa é fundamental e vamos fazer isso. Muito bem. Concluído este primeiro bloco, né, de questionamentos entre os candidatos a prefeito de Araranguá, Eduardo Merencio, o Chico Merencio, Anísio Premoli, Beto Coan e Mariano Mazzuco. Primeiro bloco. Vamos para o intervalo e voltamos para mais uma rodada de questionamentos de candidato perguntando para candidato. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui com o debate dos candidatos a prefeito do município de Araranguá. No estúdio da RTV, aqui com a gente os candidatos Eduardo Merencio, Chico Merencio, Anísio Premoli, Beto Coan e Mariano Mazzuco. Seguindo, né, mais um bloco de questionamentos entre os candidatos, eles estão se questionando entre si, de acordo com o sorteio. Nesse segundo bloco de questionamentos entre os candidatos, o Mariano Mazzuco pergunta para o Anísio Premoli. Mariano Mazzuco pergunta para Anísio Premoli. 1 minuto para o questionamento, 2 para a resposta, 1 para a réplica e mais 1 para a tréplica. E, se necessário, pedido de resposta, aqui está, repito,
o presidente da OAB Subseção de Araranguá, que é o doutor Laércio Machado Júnior, que tem o poder, também avalizado pelas coordenações, de decidir pelo sim ou pelo não desse pedido de resposta. Mariano Mazzuco, você tem 1 minuto a partir de agora para o questionamento ao Anísio Premoli, por favor. Candidato Anísio, em minha gestão, investimos muito na educação. Foram recursos na ordem de 120 milhões de reais, incluindo aí o custeio obrigatório, os recursos obrigatórios da educação. Além de investir nos seus principal recurso, o humano, a questão do salário dos nossos funcionários, principalmente nossos professores, investimos em reforma, de construção de creches, escolas, edificando novas e abrindo mais vagas na educação. Infelizmente, os dados apontam que nos últimos anos, especialmente nas séries finais do ensino fundamental, que vai do 6º ao 9º ano, a educação caiu muito a sua qualidade. E segundo dados do MEC e através do IDEB. Eu pergunto o seguinte, como o senhor recuperar os índices de avaliação da educação municipal? O candidato, os senhores procurem respeitar o horário, senão acaba acumulando também para os demais. 1 minuto para o questionamento. Agora são 2 para a resposta do Anísio Premoli. Valendo, Anísio. Ex-prefeito Mariano, tive o prazer de ser vereador dessa cidade e acompanhei o seu mandato 4 anos. O senhor era prefeito e o Sandro Marcel era vice. Prefeito, eu tenho a minha prestação de conta, todas as minhas proposições, meus projetos, e ajudei muito o município. Não fiz oposição por picuinhas, eu ajudei muito. E o orçamento que passa pela Câmara, eu fiz parte das comissões, fui segundo vice-presidente e primeiro vice-presidente. O senhor, nessa época, tem o índice que menos investiu na educação dos 15 municípios. Lutamos muito nos vereadores, nós éramos em 10 vereadores, por uma simples reforma do Ademar Guizo, que é no bairro da Cidade Alta, estou citando esse exemplo. Foi a maior briga para o senhor investir apenas R$80 mil. Nós temos que evoluir muito. Graças que o governo federal investiu aqui na UFSC, na Universidade Federal, aqui virou um polo. Agora, a nossa educação municipal, precisamos avançar muito. Nós temos grandes profissionais, nós temos que dar apoio a eles, incentivar qualificação, melhor salário, melhor merenda, melhor infraestrutura. Hoje, de 0 a 5 anos, tem tantas mães sem trabalhar por não ter vaga. Naquela época, ganhou 2 creches porque o governo federal foi uma emenda do deputado federal. Nós temos que investir mais. Como é que agora, em 4 anos, essa administração pode fazer melhorias? Eu acompanho algumas escolas novas. Nós temos que investir, temos que renovar, a administração nova, pense para frente. Pense para frente, 16 anos dá para fazer muitas coisas. Por isso que estou aqui como candidato a prefeito. Muito bem. 1 minuto para a sua réplica, Mariano Mazzuco. Valendo. Candidato Anísio, infelizmente você não respondeu. Como o senhor pretende fazer para melhorar a qualidade do nosso ensino? Não é a quantidade de salas de aula, mas sim a qualidade do nosso ensino. Na nossa época, nós tínhamos as oficinas pedagógicas, onde tínhamos um reforço nas disciplinas de matemática e português. E, com isso, aumentamos os índices de aproveitamento conforme o IDEB. Eu quero afirmar a todo arananguaense que, no meu governo, eu vou melhorar a questão das oficinas pedagógicas, aumentando a carga horária da matemática, da disciplina de matemática e da disciplina de português. Com isso, eu tenho certeza de que nós vamos melhorar a qualidade de ensino no nosso município. Certo, então. Agora, mais 1 minuto para o candidato Anísio Premoli para a sua tréplica. Fique à vontade. Por isso que eu tenho essa vontade. Política é para coragem, para corajosos.
Vejo que o prefeito Mariano ficou 16 anos e não construiu uma escola e diz que não tem que construir sala de aula. Nós temos que ter um espaço físico decente, adequado, para que as professoras possam produzir e os alunos possam aprender, ter uma qualidade na merenda. Nós temos que evoluir. O senhor não fez mais do que a obrigação. A grade escolar, isso é obrigação. 30 segundos. Eu quero um investimento na qualificação. O transporte escolar. Nós temos um universitário que não tem condições, o senhor não investiu num ônibus. Prefeito Mariano, que eu não lhe falo, o senhor não é mais prefeito, ex-prefeito. Nós temos que evoluir, nós temos jovens que ainda pagam ônibus com toda a dificuldade que passa o povo brasileiro e o nosso catarinense e o nosso cidadão aranaguense. Vamos investir realmente com realidade, vamos falar a verdade. O Beto falou aqui. Encerrado o tempo, vamos para uma segunda rodada de questionamentos. Eduardo Merencio, Chico Merencio, candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, pergunta, de acordo com o sorteio, para o candidato do PTB, Beto Coan. Chico Merencio, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Candidato Beto Coan, na atual administração, candidato Beto, eu estive à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação por 3 anos e 3 meses. E nós fizemos aquilo que jamais uma outra administração teve a coragem de fazer. Eu pergunto para Vossa Senhoria, o que você pensa sobre habitação popular? Sobre esse quesito, o que você tem para nos dizer? Muito bem. 2 minutos, candidato Beto Coan, para o seu posicionamento em termos de resposta. Valendo. Perfeito, Chico. É importante sua pergunta, até porque o programa habitacional é de extrema importância, tem sido de extrema importância para a nossa cidade. Primeiro porque dá dignidade à família, a ter sua casa própria, pagar de acordo com a sua condição financeira e ser realmente dono do seu próprio teto. Isso é extremamente importante. Nós vamos ampliar o trabalho em cima da habitação popular. A gente vai buscar também esses convênios com o governo federal, porque é verba federal, para continuarmos esse trabalho de forma efetiva. Ampliação é extremamente importante. Nós ainda temos muitas pessoas que ainda precisam de uma habitação dessa qualificação popular. Nós vamos trabalhar firmemente nisso. Mas já se tratando da questão habitacional e que já está relacionada à questão do bem-estar social, eu gostaria de falar também sobre um outro tema, que é a questão da inclusão digital, que nós vamos ampliar também aqui no nosso município, em uns bairros, iniciando principalmente dos bairros mais carentes. Porque é preciso essa inserção, é preciso trazer o jovem, oportunizar a ele o acesso à internet, porque acesso à informação é acesso a conhecimento. Nós vamos criar aqui também a Feira da Família de Baixa Renda, que está ligada a um outro programa de governo que nós temos, que é a Agricultura Familiar Compra Garantida, que nós vamos garantir compra do agricultor, vamos abastecer nossas creches, as nossas escolas com produtos daqui, mas, sobretudo, ter a feira para o cidadão carente, que não pode comprar, que tem dificuldade na renda. Nós vamos, inclusive, criar também o espaço para cuidar das pessoas dependentes químicos. Um espaço adequado, com gente treinada, para cuidar de toda essa gente, porque também é cidadão e é cidadão aranaguense. Nós vamos fazer. O tempo preenchido do candidato, agora o Beto Coan, uma vez preenchido, 1 minuto de réplica para o candidato Eduardo Merencio. Valendo. Dependência química é saúde. Projeto Cidade Inteligente já está pronto, candidato Beto. A nossa administração atual fez o projeto Cidade Inteligente e também está pronto, aguardando somente um recurso de R$1.700.000 para instalar definitivamente através do BRDE. Projetos habitacionais. Desde 2008, 2009, cadastro com 1.700 famílias dignas, que precisavam de moradia popular. A administração passada não fez nenhum. Nós fizemos o maior projeto habitacional do município de Araranguá, 15 milhões de investimentos em parceria com o governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida. Deu? Muito bem. O candidato fica no ar, até para que o tempo que foi estabelecido através das regras aprovadas pelas coordenações, o espaço fica à disposição do candidato. Uma vez agora concluído 1 minuto, o Beto Coan tem mais 1 minuto para a sua tréplica, Beto Coan. 1 minuto. Perfeito, obrigado, Elias. Além desses pontos que eu citei, referente à questão do bem-estar social,
Nós vamos revolucionar na questão do esporte para inserir o jovem carente, o jovem estudante, a pessoa da terceira idade, no Centro Integrado de Esporte e Cultura que nós vamos criar aqui em Araranguá. Extremamente importante, vamos revolucionar nesse sentido. O antigo prédio ali do BR Shopping, hoje abandonado, que está largado às traças, com prostituição, drogas, nós vamos adquirir aquele prédio para você, cidadão, e ter ali esse Centro Integrado do Esporte e Cultura. Parte de esporte com cursos de karatê, yoga, jiu-jitsu, uma musculação municipal para o cidadão araranguaense e o ônibus do Centro Integrado circulando de hora em hora em todos os bairros, trazendo o cidadão araranguaense para se experienciar um esporte, a cultura e todo o jovem e toda a terceira idade. Muito bem. Passamos para a terceira rodada de que os candidatos estão se questionando entre si. Serão 4 blocos, né? Para que todos possam interagir, né, de maneira igualitária. Então, agora uma terceira rodada ainda neste bloco. Candidato Mariano Mazzuco, o senhor tem 1 minuto para perguntar para o candidato Eduardo Merencio. Tema livre, valendo, Mariano. Candidato, no meu governo, no que diz respeito a obras, realizei muitas. Foi desde a pavimentação de 100 ruas, construí também, como já disse aqui, a ponte da Barranca e o acesso norte, prolonguei a Avenida 15 de Novembro, construí escolas, sim, construí a Escola João Matias, construí a creche modelo, reformei diversas escolas, 2 creches que eu deixei em andamento com o dinheiro em caixa, enfim. O que eu quero perguntar é que Araranguá precisa de mais. Quais as obras o senhor considera importante para a retomada do desenvolvimento do nosso município? Candidato Eduardo Merencio, Chico Merencio, tem agora 2 minutos para a sua resposta. Candidato. Bem tranquilo, precisa ter entendimento de uma boa administração. E uma boa administração passa principalmente por não deixar que aconteçam casos tipo precatórias, exatamente com dívidas de férias também. Vamos deixar isso bem claro. O bom gestor, ele consegue administrar a cidade de Araranguá se ele tiver cuidado com todos os detalhes. E nós sempre nos preparamos para isso. Nós sempre cuidamos disso. Desenvolvimento econômico, primeiro buscar as parcerias com as entidades. Eu não posso aqui deixar de valorizar a sociedade civil organizada, a CIVA, a CDL, Cinco Vale. Eles têm esse entendimento do que nós podemos trazer para a construção de empresas em Araranguá, para o desenvolvimento econômico. Nós criamos, eu falei antes, né, com a resposta do candidato Beto, falamos sobre a cidade inteligente, internet para todas as comunidades. Nós falamos sobre o projeto de inovação tecnológica, que aqui está pronto, o projeto está pronto. Nós falamos em desenvolvimento administrativo também. Nós entendemos a valorização das pessoas. Um governo popular abre as portas para ouvir as pessoas. E eu não posso aqui deixar de falar mais uma vez sobre isso. Os seus secretários entraram com ação administrativa contra os cofres públicos. Contra os cofres públicos. Férias, inclusive procurador jurídico do seu governo. Então, assim, ó, nós não podemos falar em administração, em desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, sem antes prestar atenção em tudo o que está acontecendo ao meu redor. Foi o seu procurador jurídico e seu advogado que entrou na ação contra esse caso das férias. Muito bem concluído. Vamos para agora um minuto de réplica do candidato Mariano Mazzuco. Tem 1 minuto. Valendo, candidato. Candidato Chico, eu lamento porque eu falei em obras e o senhor veio com o desenvolvimento econômico, que é um bom tema também, mas fugiu da proposta. Até me preocupa porque na eleição passada, o seu partido ele registrou o plano de governo de que faria enorme número de obras, estádio municipal, a perimetral sul, pavimentação de 50 quilômetros, a ponte do distrito Terceiro Luz, entre outras obras, né?
Eu quero dizer que eu não quero prometer, porque não se sabe exatamente que recurso nós teremos. Mas uma das obras importantíssimas para o nosso município é a reurbanização da BR-101 no trecho que ficou aqui do perímetro urbano do nosso município, já que foi feito o acesso oeste. Certo? Concluído, candidato? Muito bem. O Chico Meirelles, você tem agora 1 minuto para a sua tréplica. Agora saiu. Na verdade, o ex-prefeito Mariano Mazzuco, ele disse que falou sobre obras e, na verdade, ele estendeu a pergunta dele sobre educação. Às vezes, eu acho que às vezes ele fica meio confuso, porque faz várias perguntas numa só. E quando a gente responde, eu tenho o direito de responder também várias perguntas de acordo com aquilo que a gente acha com relação ao desenvolvimento econômico e indústrias. Falou sobre educação. Nós investimos muito mais em educação que a vossa administração. Nós investimos muito mais em saúde. Só em saúde e educação foram mais de 12 milhões de investimentos. Isso é cuidar bem das pessoas. Nós temos que cuidar dos seres humanos. Nós que viemos da base, nós não nascemos em berço esplêndido, berço de ouro, nós temos que aprender a cuidar da população araranguaense. E nós temos esse direito. Quero ser prefeito de Araranguá. Muito bem. Com a finalização do candidato Chico Meirelles, né, nós estamos concluindo mais esse segundo bloco. Já é o terceiro, na realidade, mas é o segundo bloco, né, de questionamentos candidato pergunta a candidato. Então, nós vamos para um intervalo e voltamos, são mais 2. Muito bem, estamos de volta. Primeiro debate ao vivo este ano no pleito, né, visando as eleições municipais de outubro com os candidatos a prefeito do município de Araranguá. Temos ainda 2 blocos onde os candidatos estão se questionando entre si. E neste terceiro bloco de questionamentos, de acordo com o sorteio, vamos lá então, agora o candidato Beto Coan tem 1 minuto para fazer o seu questionamento para o candidato Anísio Premoli. Lembrando que o tema é livre. 1 minuto, Beto Coan. Ok. Bom, candidato Anísio, nós sabemos que a nossa cidade de Araranguá tem uma agricultura gigantesca, um potencial gigantesco na sua agricultura, na sua gente trabalhadora e nas suas terras aí produtivas, onde podem ser exploradas de forma mais abrangente. Qual é o seu programa específico para a agricultura? Programa específico, Anísio Premoli. O senhor tem 2 minutos agora para responder o questionamento do candidato, aliás, agora acabei me perdendo. Quem perguntou aqui foi o Beto Coan para o Anísio Premoli. Tem 2 minutos, meu caro Anísio. Beto, enquanto vereador, tenho várias proposições, projetos, trago sempre meu trabalho em 4 anos e vejo que a agricultura é o setor mais importante da nossa cidade. Por isso que nós vamos fazer uma reforma na administração pública. Nós vamos fazer um estudo de viabilidade de 2 subprefeituras. Uma na região 1, que é a região Hercílio Luz, e na região 2, que é na região das Areias. Nós estamos com um equipamento defasado, quebrado. Nosso agricultor passa tanto trabalho para ter um auxílio. Nós temos que fazer uma agricultura moderna, candidato Beto. E é isso que é a nossa luta. Nós vamos levar o apoio àquela comunidade do Hercílio Luz que está tão desassistida. Hoje não se comporta mais uma máquina rodando até o Hercílio Luz, dependendo de uma balsa. Não dá mais para rodar 12 quilômetros até a região das Areias, Costa da Lagoa, Campinhos, Soares, Sangaratoca 1, Sangaratoca 2. Nós temos que levar a estrutura para aquela região. Nós vamos descentralizar isso, não vamos ter custo para a prefeitura. Nós vamos descentralizar os equipamentos. Lamentavelmente, não tem muito o que descentralizar. Nós vamos ter que buscar isso ao governo federal, que nós temos muitas portas abertas com o governo estadual e também com o governo federal. Nós temos que buscar rapidamente programas na área da agricultura e também equipamentos. A nossa agricultura hoje está cansada. Temos que dar um choque de gestão e fazer uma agricultura moderna. Muito bem.
Seguindo as regras, réplica de 1 minuto, meu caro Beto Coan. Valendo. Está correto. Bom, nós vamos de programa. Nós temos um programa construído já entre os vários programas que nós temos um para a agricultura, que se chama Agricultura Familiar Compra Garantida. Como é que vai funcionar isso? Nós vamos chamar o agricultor familiar, que corresponde a 90% da nossa cultura, onde filho, nora, genro, todo mundo está trabalhando, se inscrever no nosso programa, onde nós vamos estabelecer uma série de produtos que nós vamos garantir compra do agricultor. Para quê? Para justamente abastecermos as nossas creches e as nossas escolas. Paralelo a isso, nós vamos fundar a cooperativa do agricultor familiar, porque nem tudo nós vamos poder comprar. Ali estruturar a cooperativa com caminhões, caminhonetes, uma estrutura física para armazenamento desses produtos e escoamento dessa produção com uma equipe de comercialização para tratarmos o assunto de forma regional e global. Candidato Anísio Prêmio, 1 minuto para a sua tréplica. Valendo. Candidato Beto Coan, isso é obrigação nós apoiar a agricultura familiar. Tem tantas feiras que estão vindo de outros municípios vender produtos aqui na nossa cidade e estamos deixando de apoiar nossos agricultores. Mas nós temos que pensar uma agricultura moderna, com resultado. Nossa região está passando muita dificuldade. O nosso plano de governo é, rapidamente, a partir de janeiro, já buscar, primeiramente, recursos para os programas que já tem. Nós vamos ampliar os polos com trator de pneu, mas nós precisamos de rede escavadeira, de equipamentos agrícolas como esterqueira, enfim, tantos outros que hoje nós não temos mais. A nossa agricultura, o nosso secretário, hoje eu assisto ele, a secretaria passando dificuldade. Só uso a patrola no interior. Cadê os programas? Hoje tem cooperativa já cedendo equipamentos para a prefeitura, porque a prefeitura... Concluído o tempo. Seguindo agora o sorteio, o candidato Eduardo Merencio. Chico Merencio, 1 minuto para questionamento ao candidato Mariano Mazzuco. Chico pergunta para Mariano. 1 minuto para a pergunta, Chico. Valendo. Prefeito Mariano Mazzuco, ex-prefeito Mariano Mazzuco. Na verdade, a nossa pergunta vai direcionada ao servidor público, exatamente porque entendemos que precisa ser valorizado. Nós, na atual administração, não tivemos nenhum problema com as questões dos acordos coletivos, não tivemos nenhum problema com relação a manter o piso nacional. As decisões da Assembleia do Sindicato foram todas elas mantidas e acordadas. Houve uma valorização do servidor público. Qual o seu projeto de valorização ao servidor público? Muito bem. A pergunta do Chico para o Mariano, agora a resposta, Mariano Mazzuco. 2 minutos. Candidato Chico, na minha administração, da mesma forma, eu procurei tratar o funcionário público com o devido respeito que ele merece. Da mesma forma, eu não tive nenhum acordo trabalhista com problemas, né? Nós sempre nos entendemos com o sindicato, com os funcionários, e dessa forma conseguimos os 8 anos sem nenhuma greve, tanto na administração geral como também na educação, onde eu tive os 3 primeiros pisos trabalhistas para ser cumprido. E isso eu fiz. Eu tenho uma proposta excelente para o funcionalismo público. Eu quero inseri-lo mais na administração direta, né, para que ele incentivá-lo e também cada vez mais procurar uma forma de que eles possam ser melhor educados, né, para que eles se insiram na administração pública. Eu quero que o nosso povo arananguaense sinta orgulho do funcionário público, que o funcionário público dê a resposta que deve a todos os nossos queridos arananguaenses. Desta forma, né, tanto o funcionário público como o nosso arananguaense sentirão orgulho da nossa cidade. Concluído, então, o silêncio.
1 minuto, valendo para a sua réplica. Na verdade, tem algumas coisas que precisam ser ditas aqui, né? Com muita transparência e bem tranquilos. Tem alguma coisa que não está correto aí. 8 anos de vice-prefeito, 8 anos de prefeito, houveram sim greves, houveram manifestações, houveram greves. E não houve a valorização do servidor público. E aí agora, claro que vamos dizer, vai dizer que vai haver uma valorização. Nessa administração, o vale alimentação, os acordos coletivos, o cumprimento, a valorização dos funcionários, inclusive efetivos, para serem secretários, foi passado pela nossa administração atual. Então, portanto, aqui nós não vamos aqui falar coisas que não está correto. Precisamos dizer sim, houveram greves nas administrações passadas, houveram falta de acordos e nós valorizamos sim o servidor público. O servidor público é muito educado e nós temos que respeitá-lo como cidadão. Ele merece esse respeito. Nós vamos fazer isso como prefeito de Araranguá. Muito bem. Mariano, 1 minuto agora para a sua tréplica. Vamos lá, valendo. O candidato Chico, ele deve estar inventando determinadas coisas, porque na nossa administração não houve greve. Pode ter tido uma pequena, e muito pequena, manifestação, mas que não foi nenhum tipo de greve, e houve sim a valorização do funcionário público, porque eu tenho muito respeito pelo funcionário público. Eu tive uma grata surpresa. Eu, na administração, eu encontrei a grande maioria de funcionários excelentes, que devem ser aproveitados e vão continuar a ser aproveitados no meu próximo governo. E por falar em boa administração, eu quero também enfatizar aqui que eu nunca tive minhas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, o que não aconteceu com o governo que o senhor defende. Concluiu, Mariano? Muito bem. Concluída, então, a tréplica, passamos para uma terceira rodada de questionamentos. O sorteio aqui mostra que o candidato Anísio Premoli pergunta agora para o candidato Chico Merencio. Certo? Anísio, você tem 1 minuto para a sua pergunta. Já está valendo. Nós temos, nosso governo, pensamos em 3 pilares importantes: a educação, a saúde e a segurança. Vereador Chico e candidato a prefeito. Uma das áreas mais importantes da gestão pública é a educação. O que o seu governo vai fazer, o que o seu governo fez nesse setor, nesses últimos 4 anos, e o que o senhor vai fazer se eleito for. Lembrando que os candidatos têm uma sobrinha de tempo, mas passa para o questionamento, abriu mão, é uma questão também de avaliação, e as coordenações também entenderam assim. Então, agora o Anísio perguntou para o Chico, o senhor tem, Eduardo Merencio, 2 minutos, está lá, valendo para a sua resposta. Candidato Anísio, nós, quando falamos em educação, estamos tranquilos em dizer que a administração atual, e nós vamos continuar fazendo mais e melhor com relação a investimentos em educação. Nas novas unidades, nós temos várias unidades que foram entregues. A Polícia Rodoviária, a Primeiros Passos Arapongas, a Tia Val da Polícia Rodoviária, a professora Judite Brígida Lúcio, que é a escola na Lagoa do Caverá, que fazia mais de 20 anos que comunidades do interior não tinham construção de escolas. Nós fizemos isso valorizando aquela comunidade. Foi feita a cobertura da Escola João Matias, foi feito reformas e ampliações, e para ainda fortalecer mais essas situações com relação ao investimento em educação, nós entendemos que é preciso fazer uma parceria com relação também à questão das creches, que é fazer com que as empresas, em forma de parceria, possam também construir creches em seus espaços de trabalho. Além do mais, nós não podemos deixar aqui de dizer que nós, quanto prefeito de Araranguá, porque agora todas as unidades escolares, então, e também nós estamos construindo a maior escola do município de Araranguá, que é no bairro Jardim das Avenidas, no valor de 3,5 milhões, mais ou menos. E, na verdade, deixar aqui bem claro que nós precisamos fazer estudos e vamos implantar a escola de tempo integral. Valorizar aquela questão das pessoas que trabalham, das mães que trabalham e que seus filhos em idade escolar estão ociosos nas suas próprias casas e a mãe não está tranquila com relação a isso. Portanto, é preciso nós também investirmos em escola tempo integral. E como prefeito de Araranguá, eu tenho clareza disso. Tudo isso que foi investido em Araranguá, em educação, e nós vamos fazer ainda mais e melhor, fazendo a escola de tempo integral e mais novas creches, em parcerias. Muito bem. Concluído o tempo, a resposta, pelo menos. Agora o Anísio tem 1 minuto para a sua réplica. Valendo, candidato.
Vereador Chico e candidato a prefeito, o 25% é obrigado a investir. Mas hoje ainda nós temos mais de 500 crianças de 0 a 5 anos na fila de espera. Quantas mães não podem trabalhar, quantos pais por essa dificuldade? Nós vamos aumentar a quantidade de creche. Isso é obrigação nossa. Veja se o ex-prefeito está aqui, 16 anos, pouco fez. O senhor defende o governo de 4 anos, a gente vê que evoluiu, mas sendo que foi vice também da gestão passada e fizeram. Pouco, mas nós temos que fazer muito mais. O transporte universitário, que tantos pedimos, eu tenho as proposições, tenho projeto, e não se fez. Nós temos condições de investir, isso é um investimento, é obrigação do município. Concluído o tempo, candidato. Chico Meirelles, 1 minuto para a sua tréplica. Nos anos do vereador candidato Anísio, ex-vereador candidato Anísio, nos anos de 2009 foi investido 27,30%, foi o ano que mais foi investido na administração passada. A partir de 2013, nós investimos 27,31%, 26,83%, 30,02% e 26,42%. Acima do que foi investido pelas outras administrações, candidato Anísio, nós investimos R$ 3.900.042,71. Nós fizemos a gestão democrática com relação à escolha dos diretores através de eleição. Os diretores foram escolhidos, nós já implantamos isso, e isso é investir em educação. E nós vamos continuar investindo mais, ao contrário daquilo que foram investidos em outros anos, que se investia somente o limite. Tá certo. Concluído, candidato? Concluído. Muito bem. Assim também estamos concluindo mais um bloco. Temos mais agora um intervalo e voltamos com mais um bloco de candidato, né, os candidatos se questionando entre si, né, para que possamos alcançar a totalidade, digamos, a situação igualitária de que todos possam realmente participar, respondendo e da mesma forma perguntando. Já voltamos. Estamos de volta com o debate dos candidatos a prefeito de Araranguá. Digamos que é um pontapé efetivo, inicial, né, para que os senhores eleitores, principalmente, possam formar a opinião das propostas que imagino eu e espero eu que sejam sinceras dos candidatos que estão se questionando entre si. O último bloco agora é de questionamentos entre os candidatos, tá certo? E nesta primeira rodada, o sorteio mostra aqui, aponta aqui, Mariano Mazzuco faz um questionamento, pergunta para o Beto Coan. 1 minuto para a sua pergunta, Mariano Mazzuco. Candidato Beto Coan, hoje nós sabemos da falta de medicamentos, a fila de espera dos usuários para as consultas e exames na rede pública de saúde é a realidade vivida pelo nosso município. Tem uma lista aí de 600 endoscopias digestivas, uma fila, 2.600 exames de ultrassonografia, 400 consultas de fisioterapia, 3.000 consultas de oftalmo, enfim, é uma fila muito grande esperando a ser resolvida. Como pretende, candidato, reduzir as filas, o tempo de espera para consultas e exames e a falta de medicamentos em nosso município? Bem, candidato Beto Coan, zerado o cronômetro, 2 minutos para a sua resposta, Beto Coan. Valendo. Perfeito. É muito importante o tema da saúde. Até porque a saúde, eu não tive a oportunidade de falar aqui ainda, será a nossa grande prioridade do nosso governo. Iremos mudar a cara da saúde numa gestão inovadora, com meu grande parceiro, meu companheiro de chapa, o Luiz da Farmácia, que vai estar nos seus 43 anos de serviços prestados à comunidade, nos ajudando e humanizando a nossa área da saúde. Primeiro, com um programa. Nós sempre com um programa, e um programa bem organizado e qualificado. É o SUA, Saúde Unificada Araranguá. Esse programa consiste em unificar as informações, os postos de saúde ao Bom Pastor. Termos as informações de forma ágil, aonde o cidadão possa se dirigir ao Bom Pastor, ou melhor, se dirigir a um posto de saúde, ser atendido por um médico e o encaminhamento de um exame ser feito ali mesmo, o agendamento ali mesmo, de forma eletrônica, um dia antes,
do exame, ele recebeu uma mensagem no seu celular: por favor, não esqueça do seu exame em tal dia e tal horário. Para nós acabarmos com as filas, ex-prefeito, nós vamos fazer diferente da sua administração, que nós temos encontrado aí na rua, conversando com o cidadão, interagindo com o cidadão e falando sobre saúde e o nosso programa, pessoas que esperam numa fila para um exame 2, 3, 4, 5, encontrei até gente de 10 anos. 10 anos. E algumas pessoas ainda riem da situação que depois de 2 anos ligaram para fazer o exame e ele já tinha feito. Saúde não tem espera. Nós vamos conveniar as clínicas particulares de Araranguá para nos auxiliar e zerarmos as filas. Isso é com investimento. E o investimento, o recurso, não vai ser da esfera estadual nem federal, porque eles não estão cumprindo com a gente. Será recurso próprio, porque nós vamos enxugar a máquina e fazer valer cada centavo, cada real. Nós vamos brotar da nossa prefeitura recursos para investir. Tanto em... Concluído o tempo. Mariano Mazzuco, 1 minuto para a sua réplica. Valendo. Concordo com o candidato Beto que nós temos que investir mais. E eu vejo o seguinte: na saúde pública do município é investido, até por força de lei, 23 milhões, em torno de 23 milhões de reais por ano. E aí se paga médicos, se paga enfermeiros, se paga os enfermeiros também dos programas do Bom Pastor, da odontologia, tudo isso é feito. Fiz um cálculo que, para acabar com as filas, com mais R$1 milhão de reais investido, de 23 passando para 24 milhões, nós terminaríamos com as filas. E dessa maneira nós estaríamos mostrando uma boa gestão e, principalmente, cumprindo a nossa principal meta, que é uma saúde de qualidade. Concluído, candidato Mariano. Muito bem. Beto Coan, 1 minuto para a sua réplica. Perfeito. Completando a nossa ideia, o nosso programa, nós iremos também zerar a fila das cirurgias de baixa e média complexidade, que é algo terrível que vem acontecendo, insustentável no nosso município. Nós iremos zerar, nós iremos atacar, nós iremos reavivar o Bom Pastor, um centro cirúrgico equipado para os procedimentos de baixa e média complexidade. Nós iremos ampliar as nossas especialidades. Hoje, infelizmente, o município, tudo que pega aqui, quer mandar para Florianópolis. Dependendo do governo do Estado, hoje, na nossa realidade, é esperar na fila. E muitas pessoas que têm um nome na fila, tem pessoas que só têm nome, porque já estão mais entre nós. Então, saúde tem que ser prioridade. E o meu companheiro de chapa, o Luiz da Farmácia, irá encabeçar a saúde de Araranguá e transformá-la em algo para o cidadão. Concluído, candidato. Muito bem, vamos para uma segunda rodada. Sorteio, Beto Coan. Agora, o senhor pergunta. 1 minuto para um questionamento para o candidato Eduardo Merencio Chico. Merencio, 1 minuto. Perfeito. Candidato Chico, muito nos preocupa, nesse atual momento econômico que nós estamos vivendo, com a dificuldade na arrecadação, com a dificuldade em manter as nossas finanças em dia, nós precisamos realmente fazer uma administração diferente, enxuta, diferente, bastante eficiente e bastante econômica. Quais são as ações dentro do seu governo referente à questão administração, os encaminhamentos administrativos para resolver esse problema e equacionar a questão das finanças? Bem, zerando o cronômetro, vamos zerar o cronômetro. O Eduardo Merencio, valendo agora 2 minutos para a resposta, Chico. Bom, candidato, nós estamos tranquilos com relação à gestão. Nós somos formados em gestão pública e a nossa candidata a vice-prefeito, a Mater, uma grande companheira da gente, é formada em economia. Então, nós precisamos ter cuidados naquilo que vamos fazer com relação às questões de economia na nossa administração. Nós também não podemos deixar de dizer que a valorização desses acertos, desses acordos, com relação a todos esses processos, acompanhar tudo para e passo essas questões econômicas para que a gente não cometa nenhum equívoco. Tipo esse aqui. Um termo de acordo feito pela administração passada com a empresa prestadora de serviço de transporte coletivo em Araranguá e que nós entendemos que foi um grande equívoco administrativo. Nós não podemos passar por isso. Foi feito um acordo e aí foi feito um decreto pela empresa dizendo para a administração passada que ela tinha uma dívida aí de 10 milhões com relação a adequações do valor da passagem de ônibus. Olha bem, a administração passada contratou uma empresa
candidato Beto, que pagou R$80 mil para essa empresa. E, estranhamente, essa empresa reconheceu a dívida, mas não no valor de 10 milhões, e sim no valor de 16 milhões. Olha bem, a partir daí, fecharam um acordo, então, no valor de 10 milhões. E esse acordo, candidato Beto, olha só a questão administrativa. Esse acordo foi feito com a empresa que, quando houver um processo licitatório, as empresas A, B e C têm que fazer uma caução de 10 milhões, exceto a empresa que já tem o acordo. Se a outra ganhar, a caução de 10 milhões vai para os cofres da empresa que hoje faz o transporte coletivo. Olha só a questão administrativa, olha só a preocupação que nós temos que ter com relação a esse assunto. Muito bem. 1 minuto para a réplica, valendo. Bom, as nossas ações estarão voltadas principalmente no resgate da confiança do cidadão no poder público, na figura do prefeito, na figura do vice-prefeito. Trabalharemos com cortes profundos. O primeiro deles, vamos cortar, eliminar os 70% dos cargos comissionados aqui da prefeitura, uma economia de quase de 4 milhões de reais, 16 milhões de reais no mandato. Iremos diminuir o que é determinado por lei de repasse para a Câmara de Vereadores de 2% a 7%, que é sempre passado o teto máximo, 600 mil reais. Fizemos um levantamento, a Câmara de Vereadores passa todo mês com 250 mil reais tranquilamente, mais 4 milhões e 700 mil reais num ano. Quanto vai dar isso em um mandato? É através desses recursos, dessa moralização, sintonizado diretamente com você, cidadão, com aquilo que você acha que é inexplicável, tem explicação. É simples, é só cortar e fazer. E nós vamos fazer com muito pulso firme. Bem. Chico Meirelles, réplica, 1 minuto. Candidato Beto, eu não posso deixar de dizer aqui que o servidor público ele tem que ser valorizado principalmente nessas questões administrativas. E dizer que nós, quando secretário de Assistência Social e Habitação, fizemos o trabalho funcionar da seguinte forma. Se os partidos parceiros que tem na coligação Araranguá Mais Melhor indicar alguma pessoa para o trabalho, se ela não cumprir verdadeiramente com o trabalho, a gente chama o partido, vai chamar o partido e vai dizer, pode trocar, porque esse funcionário não está se colocando a serviço do projeto. E dizer mais ainda, quando a gente entendeu e buscou essas informações daquele acordo que eu falei da empresa de ônibus, esse acordo foi feito dia 30 de novembro de 2012. Cuidado com a administração pública e cuidado com quem que você poderá escolher para ser prefeito de Araranguá. Nós estamos à disposição para ser o próximo prefeito de Araranguá. Certo, concluído, candidato. Agora, terceira rodada de questionamentos e última. Anísio Premoli, 1 minuto para o senhor questionar o candidato Mariano Mazzuco Neto. 1 minutinho. Valendo. Ex-prefeito Mariano Mazzuco Neto. Queria que o senhor olhasse para a Câmara e respondesse para a população aranaguaense, nos seus 8 anos como prefeito, o que o senhor fez com a arrecadação do município, que o senhor pegou uma fase boa da arrecadação. Hoje a gente vê que realmente caiu, está caindo, mas tem que ter a criatividade para ajudar o povo aranaguaense e aqueles que mais precisam. Cálculo que fiz, em 8 anos, o senhor arrecadou, o seu governo, em torno de 850 milhões de reais. Queria que o senhor respondesse, olhasse para a Câmara, o que o senhor fez com esse dinheiro em 8 anos como prefeito da nossa cidade de Araranguá. Muito bem, vamos gerar o cronômetro. Primeiro, candidato Mariano, gerado 2 minutos para a sua resposta, Mariano. Valendo. Bem, poderia ter sido 800 milhões de reais, porque eu teria feito mais obras. Mas não foi, ó, candidato. Foi menos do que isso. Você não sabe fazer os cálculos. A administração atual, ela arrecadou mais de 400 milhões de reais, que eu não vejo problema nenhum nisso aí. O fato é que, na nossa administração, nós produzimos e muito para o nosso município. Eu já falei aqui, foram 105 ruas pavimentadas, foram a 15 de novembro, a ocupação do campo da aviação, ações para trazer a Universidade Federal, o Instituto Federal. Muita coisa foi feita, mas foi feita também na área de geração de emprego. Nós ajudamos o nosso produtor rural a implantar 120 aviários.
nós criamos o Parque Industrial, nós trouxemos empresas aqui para Paranaguá, entre elas a Laishuan, a CTA, temos a IBL, que infelizmente ainda não abriu as portas. Fizemos tanta coisa, o vereador, e até algumas eu até te agradeço por ter me apoiado na época. Você era um grande apoiador meu, né? Trouxe até uma verba de 150 mil reais, ou 200 mil, uma coisa assim, que eu aproveitei a verba, né? Enfim, eu fiz muita coisa com a arrecadação que nós tínhamos, né? A arrecadação continua crescendo. Mas nessa administração não se vê um movimento como nós vimos na nossa administração, que foi realmente avaliado. Encerrado o tempo, candidato Mariano Mazzuco Anísio, 1 minuto para a réplica. Ex-prefeito Mariano Mazzuco, eu perguntei da sua administração de 8 anos. Atual, está fazendo, precisa fazer mais, erros tem que corrigir. Prefeito Mariano Mazzuco, o senhor, eu era vereador, Chico também era vereador na época, nós autorizamos o senhor pegar 10 milhões de financiamento, a sua equipe técnica conseguiu pegar apenas 6 milhões, e todas as ruas que o senhor fez, inclusive a Timbé do Sul e tantas outras que poderia citar aqui, todos pagaram. Inclusive, a 15 de novembro foi um financiamento, uma parceria com o governo do estado, e todos ainda pagaram. A unidade básica de saúde da Polícia Rodoviária conseguimos 50%. Trator, a ponte da Barranca foi uma iniciativa minha com o senhor no seu gabinete, o senhor apenas deu uma contrapartida, mais de 70% foi do governo federal, de 3 deputados federais, inclusive eu fui um dessa. Encerrado o tempo, Mariano Mazzuco, 1 minuto para a tréplica, zerado o cronômetro, valendo. Olha, eu vejo que o candidato Anísio quer confundir a nossa população, mas não vai confundir. A nossa população sabe o quanto nós fizemos para o nosso município. A Ponte da Barranca veio um convênio que não foi usado na totalidade, de R$1.800.000. Eu só usei 600 mil. 1.200.000 foi usado no governo atual. Né? Os outros, 1.800.000 foi de recurso próprio, mas na realidade, de recurso próprio mesmo, foram 3 milhões, porque a ponte custou 3.600.000. Além disso, ainda conseguimos fazer o acesso norte, a ligação da ponte até a BR-101. Então, só ali mostra de que nós tivemos uma boa gestão e essa... Encerrado o tempo, candidato Mariano, e encerrado o bloco também. Até este é o último bloco de questionamentos. Candidato pergunta para candidato. Todos eles acabaram interagindo através de questionamentos e também através de respostas, regras pré-estabelecidas. Vamos para o intervalo e voltamos para o último bloco, o 6º bloco desse debate, com as considerações finais dos senhores candidatos a prefeito do município de Araranguá. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o último bloco deste debate, o primeiro do município, dos candidatos a prefeito de Araranguá. Então, seguindo as regras previamente estabelecidas e aprovadas pelas coordenações e coligações, neste último bloco, 2 minutos, de forma igualitária como foi no primeiro bloco, para as considerações iniciais, agora para as considerações finais. Seguindo o sorteio, o primeiro candidato a fazer as suas considerações finais é o candidato Chico Merencio, do Partido dos Trabalhadores. Tem 2 minutos para a sua falação, candidato Chico. Valendo. Muito bem. Eu quero deixar aqui bem claro para a população aranaguense, quem instalou a unidade de pronto atendimento 24 horas foi a administração atual e que hoje está com 95% de aprovação pela população aranaguense. Quero deixar bem claro à população aranaguense que nós estamos trabalhando sim para um desenvolvimento econômico sustentável e que nós temos projetos, e aí eu não posso deixar de falar do desenvolvimento tecnológico e sustentável. E esses projetos, Cidade Inteligente, inovação tecnológica, todos esses projetos têm a parceria da CIVA, das universidades
juntamente com o governo municipal. Eu não posso deixar de falar isso. E quero dizer também à população araranguense que eu quero ser prefeito porque eu quero instalar definitivamente o curso de medicina em Araranguá. Eu quero ser prefeito para tornar definitivamente Araranguá um polo educacional. Eu quero ser prefeito para abrir as portas da administração municipal para o programa Fala Cidadão. Eu quero abrir as portas do governo municipal para fazer com que realmente nós fazemos pavimentações em Araranguá, que é um dos maiores anseios da população araranguense, e que não fizemos na atual administração porque ficamos com muitas dívidas de administrações passadas. Eu quero fazer aqui uma falação dizendo que eu estou preparado para ser prefeito de Araranguá porque eu sou formado em gestão pública e tenho do meu lado uma vice que é formada em economia. Eu quero dizer aqui o meu agradecimento a toda a militância dos nossos partidos, a coligação Araranguá Mais e Melhor, PDT, PPL e também o nosso PT. E para você, cidadão, eu peço o seu voto. Vote em Chico para prefeito e a Mater Vice. Vote 13. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato Eduardo Merencho, Chico Merencho. Seguindo aqui o nosso programa de... Segundo candidato, Anísio Premili, da coligação Renova Araranguá. Zerado o cronômetro, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Elias, agradeço essa oportunidade, à RTV, aos meus oponentes, candidatos, toda a nossa equipe, a nossa coligação Renova Araranguá, composta por 4 partidos, todos os nossos candidatos a vereadores, toda essa família que criou na nossa campanha de Anísio e Rony. A gente pensa que dá para fazer muita coisa, se vê valores, se responde coisas que não. Nós queremos fazer uma equipe técnica, prática e justa. Nós temos, a maioria da população é humilde, igual nós. Nós queremos ser prefeito das pessoas humildes. Tanto dinheiro que se arrecada e se vê tão pouco retorno. Vai voltar ao passado que 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, com toda essa arrecadação, essas fortunas, as pessoas ficavam na fila, numa unidade de saúde. Nós temos apenas 15 unidades de saúde, onde 2 ainda estão desativadas. Nós temos que humanizar a saúde de Araranguá. Nós temos que unificar o hospital, a policlínica, a UPA e as unidades de saúde para que as pessoas sejam realmente atendidas e resolvidas. Por isso que o Anísio, esse humilde amigo guerreiro, onde estou ao lado do vereador, candidato a vice-prefeito Rony, a nossa equipe será extremamente comprometida com você. E essa oportunidade desse prefeito ser humilde, 30 segundos. É o momento dos humildes também ter essa oportunidade. Eu herdei do meu pai a inteligência, a honestidade e trabalho. Tem gente que herdou muita riqueza, administrou ainda a prefeitura com dinheiro de você e mal investido. E ainda estão deixando dívida para que a gente tenha criatividade, para que traga qualidade de vida para as pessoas. Vote 15, vote Anísio e Rony, que serei o prefeito do momento em que você, Araranguá, tanto está... Concluído o tempo. Muito obrigado, candidato Anísio Premili. Dando sequência, candidato Beto Coan, da coligação por um novo Araranguá. O senhor tem 2 minutos a partir de agora para as suas considerações finais. Quero falar agora para você, cidadão araranguaense, com muita tranquilidade e muita serenidade. Quero agradecer a Deus por esse momento, de poder ter essa oportunidade de interagir com você e conversar sobre as nossas propostas. Me sinto tranquilo pela razão de nós estarmos num projeto político onde só somente 2 partidos, uma chapa pura, eu, Beto Coan, Luiz da Farmácia, um projeto enxuto que dá a independência de tomarmos as atitudes necessárias que Araranguá tanto precisa. Não deixar de novo, ou mais uma vez, que a questão política venha a interferir numa boa gestão. Que a política venha interferir de modo com que você não tenha independência de você fazer uma boa gestão. De você ser obrigado, nessas grandes coligações que nós temos aqui hoje, 11 partidos coligados, que vão dividir hoje o poder e vão engessar a máquina. Você nomear cargos comissionados, encher a prefeitura de pessoal, sem qualquer objetivo, sem qualquer tipo de função. Nós vamos
ter as ações ligadas aos interesses do cidadão, com cortes profundos. Vamos propor o corte do salário do prefeito em 50%, o salário do vice-prefeito em 50%, a extinção do gabinete do vice-prefeito, que não tem função nenhuma dentro da administração, que neste ano está orçado em R$500 mil, R$2 milhões no mandato. O nosso secretário, Luiz, grande cidadão, vai trabalhar dentro da administração, na Secretaria da Saúde, humanizando a nossa saúde. Nós precisamos ter ações e tranquilidade e autocontrole da gestão para que a gente possa nomear pessoas competentes, com perfil técnico, com qualificação, para gerir para você o seu recurso, com saúde e qualidade na educação. Muito obrigado. Muito obrigado também, candidato Beto Coelho, muito obrigado. A última manifestação em suas considerações finais, candidato Mariano Mazzuco, já está valendo seu tempo para a sua falação final. Eu quero traduzir esse encerramento em agradecimentos. Eu agradeço todos os nossos partidos da coligação, agradeço também os nossos candidatos a vereadores. Nós temos um time excelente de candidatos a vereadores. Quero agradecer a nossa equipe de trabalho e a todos os nossos apoiadores. Agradeço ainda a participação dos candidatos e também da nossa RTV. Quero também agradecer a razão de nós estarmos hoje aqui. Quero agradecer ao povo de Aranaguá. Esse é o principal agradecimento que faço. Estou muito feliz nessa campanha, pois sou recebido com muito carinho pelos todos os nossos aranaguaenses. E principalmente pelas comunidades que temos visitado. Nesses anos de vida pública, compreendi que só através dela pode-se melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com a experiência que eu adquiri, vou servir muito mais o meu povo. Por esse motivo, não pude deixar de atender esse pedido de voltar a ser candidato. Em uma cidade como Aranaguá, emergente, 30 segundos. Mesmo fazendo 2 ótimos governos aprovados pela população, estou ciente que se precisa fazer muito mais. Para que isso se concretize, preciso do seu apoio, do seu voto de confiança. Ajude-nos divulgando nossas ideias e projetos, porque juntos podemos mais. Deixo aqui um grande abraço a todo o nosso querido povo aranaguaense. Concluído o tempo, candidatos Mariano Mazzuco, Beto Coelho, Anísio Prêmio e Eduardo Meireixo. Muito obrigado pela respeitabilidade nesse momento político importante do nosso município. Claro que com a RTV, agradeço em nome da Fundação Ângelo Redivo, mas principalmente em nome dos eleitores que assistiram os senhores lá em casa, e espero que os senhores tenham tirado um bom proveito em termos de apresentação de propostas daquilo que pretende fazer na condição de prefeitos, aquele que for o prefeito eleito em outubro. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Eu quero já convidá-los de antemão, ao vivo, para o próximo debate dos candidatos a prefeito de Aranaguá, que está marcado para o dia 27, reta final, no mesmo horário, 8h40. Já faço aqui um convite ao vivo e espero que os senhores estejam aqui presentes, que daí, quem sabe, né, lá no final, as coisas também possam ser apresentadas com uma evolução desse período eleitoral. Muito obrigado mesmo pela respeitabilidade. Gostaria de agradecer também o presidente da OAB, subseção de Aranaguá, o doutor Laércio Machado Júnior, não foi acionado no debate hoje, diz ele, ainda bem. Boa noite, doutor Laércio, muito obrigado pela sua estada aqui no debate. Elias, muito obrigado pela oportunidade, parabenizar a RTV por esse excelente trabalho, esse programa maravilhoso, e dizer que a gente espera que essa campanha seja limpa, o resultado seja bom para Aranaguá, né? Desejo sorte a todos os candidatos, e a gente espera encontrar lá, em outubro, um eleitor bastante consciente, capaz de escolher o melhor por Aranaguá. Obrigado, viu? Tá certo. Até o próximo debate. Na terça-feira que vem, tem debate dos candidatos a prefeito de Maracajá, no mesmo horário ao vivo aqui na RTV. Na outra terça-feira, um debate dos candidatos a vice-prefeito de Araranguá, né? E no dia 20,
um debate dos candidatos a prefeito do Arroio do Silva. E lá no dia 27, reta final, mais um debate dos candidatos a prefeito do município de Araranguá. Então, agradeço também a Gálatas Mídias e Eventos, nossa parceira, e os demais apoiadores. Obrigado, senhores candidatos. Muito obrigado pelo respeito, pelo carinho. Obrigado, senhores telespectadores, pela respeitabilidade. Espero que tenham tirado um bom proveito e nós nos encontramos no próximo debate, na terça-feira que vem. Um abraço e até lá.